Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão. Todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheio de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós o escutamos, anunciaremos as maravilhas de Deus, a nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram.
enviais o vosso Espírito e renascei, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegra-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Na curai os doentes, o frio aquecei, o frio aquecei.
chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, amém. Fiquemos todos em pé para a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Recebei o Espírito Santo, diz o Senhor. Comemoramos uma das 3 grandes festas do nosso calendário hoje. Tem crianças da catequese aqui na missa? Poucas hoje, uma festa tão grande, né? Hoje, então, para vocês que vieram, uma pequena mensagem. Hoje nós comemoramos a festa do Espírito Santo. Nosso Deus é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Pai do céu, o Filho é Jesus. E o Espírito Santo, a gente não vê o rosto dele, mas ele está sempre junto de nós. Todos nós somos morada, casa do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. E ele é uma pessoa. A gente pode falar com ele e ele fala com a gente. E Deus sempre escuta o que nós falamos, porque ele mora dentro do nosso coração, porque ele é amor e porque ele nos ama. Porque Deus nos ama, ele sempre escuta o que nós falamos para ele. E ele sempre fala conosco. É o Espírito que a cantora cantou aqui, hóspede da alma. Ele mora dentro de nós. Povo de Deus, 50 dias depois da ressurreição, 10 dias depois de subir aos céus, o Senhor derramou o Espírito Santo de maneira visível, como línguas de fogo sobre os apóstolos, em oração com a Virgem Maria. Eles já tinham visto o Senhor ressuscitado, já tinham se encontrado pessoalmente com Jesus Cristo, Senhor, mas eles viviam com as portas fechadas e escondidos. Hoje, de maneira particular, nós ouvimos mais a respeito dos efeitos do Espírito Santo. No próximo domingo, como é a festa da Santíssima Trindade, podemos entender, talvez, quem é o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, e é uma pessoa. Mas hoje as leituras nos apontam mais para os efeitos desse Espírito Santo. Tem muitas imagens que se comparam a ele. Aqueles discípulos que estavam com as portas fechadas, escondidos, hoje, eles, depois daquela experiência inicial, tiveram a sua experiência transformada. Esse é o símbolo do fogo. O Espírito é comparado a muitas coisas na Sagrada Escritura. Vento, água, fogo. O vento, porque a gente não vê o vento, mas a gente consegue perceber os efeitos dele muito bem. Assim como é o Espírito. O fogo, porque o fogo transforma. O Espírito Santo, de maneira particular, é representado como fogo, porque além de aquecer no frio, como nós ouvimos na sequência de Pentecostes, o fogo em geral transforma tudo aquilo que toca. Na homilia de Santo Irineu de Lyon, ele fala assim, que nós somos como farinha de trigo, que desce a água do Espírito e torna uma só massa, e depois é cozida pelo fogo. Uma vez que uma massa foi cozida pelo fogo, não dá para mais descozinhar a massa. Ela já virou pão. Assim acontece. E assim conosco também. Quando queimamos alguma coisa, ela não volta a ser o que era antes de ser queimada. E isso simboliza a força transformadora do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre todos os santos da história e sobre cada um de nós. Ao encontrarmos com o Senhor vivo, ao ouvirmos a sua palavra, que queima também como fogo, ao recebermos os seus sacramentos, ao termos a nossa vida tocada pelo Espírito Santo, ela não volta a ser a mesma. As crianças que vão ser batizadas agora, tem algumas aqui, né? Quem está aqui que vai batizar os filhos? A vida nunca mais é a mesma. Não existe ex-filho. Um filho é sempre filho, para sempre. Pode ser um mau filho, mas é um filho. Não existe ex-filho. O que o Espírito Santo toca nunca mais volta a ser a mesma coisa, assim como o fogo. Por isso, os apóstolos hoje, depois de se encontrarem com o Senhor ressuscitado, vivo, eles não podem mais voltar a seguir as suas vidas antigas. Não é que eles viviam uma vida de pescadores, presenciaram
muitos milagres de Jesus, uma grande pregação, agora Jesus subiu ao céu e acabou. Eles podem voltar à vida antiga. Não. Eles se tornaram testemunhas públicas de Jesus. Essa é a razão de existir da igreja. Que nós possamos publicamente viver e testemunhar a Jesus Cristo vivo. Jesus quer ser encontrado de maneira pública também, não somente particular, no íntimo do coração. Ele quer ser encontrado publicamente, numa comunidade que é a sua igreja, a Igreja Católica. Por isso que Pentecostes é a revelação pública da igreja. Nós recebemos o amor, o Espírito Santo, por meio da igreja. Deus nos chama a nos encontrarmos com Ele no particular do nosso coração, com a oração, e também de forma pública na igreja. Desde o início ele foi assim. Ele se encontra de maneira pessoal e particular. E ele se encontra conosco, nos unindo com outras pessoas em comunidade. Todos nós gostaríamos de ser uma boa comunidade. A menor das comunidades, uma família, toda família quer ser uma boa e uma família feliz. Algumas pessoas, às vezes, não gostam muito de comunidade. Não gostam, de repente, tem gente que fala, não gosto de me misturar com as pessoas, porque sentem que isso atrapalha a sua individualidade, os seus próprios planos. Mas Deus quer se encontrar conosco na individualidade, na intimidade e como comunidade, dos dois modos. Porque se a gente perde a Deus no nosso coração, na individualidade, é um desespero. É o desespero que leva muitas pessoas, às vezes, a inclusive pensar em tirar a própria vida. Mas perder a Deus na comunidade, talvez não leve ao desespero, mas leva ao egoísmo. Embora também possa levar ao desespero também. Existe um estudo clássico, antigo, lá nos Estados Unidos, do século XIX, que dizia que a taxa de suicídio entre protestantes era quase 2 vezes maior do que entre católicos naquela época, né? Hoje em dia não sei como é que é. E aí o estudioso que estava analisando os resultados, Durkheim, ele não era uma pessoa religiosa, ele não se confessava nenhuma fé explicitamente, segundo o que eu sei, mas ele dizia que era o seguinte, era porque naquele contexto havia um individualismo muito grande no meio protestante lá nos Estados Unidos, e as comunidades católicas lá, porque elas eram mais pobres, elas se uniam mais fortemente, os irlandeses, os italianos, enfim, os poloneses, as comunidades católicas, elas se uniam, e isso também dava suporte para que aquelas pessoas pensassem menos nessa possibilidade, e por isso que a taxa era menor em católicos e judeus lá nos Estados Unidos. Então a comunidade tem um efeito real na nossa vida, mas acima de tudo ela nos salva do nosso egoísmo. O que destrói toda a comunidade, é difícil viver em comunidade, e o que destrói toda a comunidade, da menor, que é a família, as maiores, que são a igreja, o país, a comunidade dos países, nosso estado, a nossa cidade, o que destrói a comunidade não são os desastres, é o pecado. O nosso e o dos outros. É isso que destrói uma comunidade. E o que constrói uma comunidade, como Santo Irineu falou, o que une os grãos de trigo numa só massa, é a água, é o Espírito Santo. São Paulo, na segunda leitura, tem 2 opções de segunda leitura. A outra opção, que é Gálatas 5, depois eu convido a ler em casa, Gálatas capítulo 5, ele fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Nessa leitura de hoje, na carta aos Coríntios, ele fala de um só corpo, que é unido por um só Espírito. Nós todos somos, embora membros diferentes, com mãos, olhos, pés, bocas, cada um com a sua função, mas todos trabalhando numa harmonia para o todo por causa do Espírito Santo. Agora, São Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala dos frutos da carne, que significa a ausência do Espírito. Ele diz assim: são bem conhecidas as obras da carne, fornicação,
Fornicação é imoralidade sexual fora do matrimônio. Libertinagem, quer dizer, é aquela liberdade mal entendida. É liberdade entendida sem responsabilidade. É liberdade para fazer o que eu quiser e não a liberdade para cuidar dos outros, para cuidar de mim. Devassidão, idolatria. Idolatria nós sabemos, é colocar qualquer outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Feitiçaria, São Paulo fala. Feitiçaria porque pela feitiçaria a gente tenta manipular a Deus para os nossos propósitos e não reconhecê-lo como um bom pai, que está sempre perto pelo seu Espírito Santo, escuta sempre a oração dos seus filhos e sabe o que é melhor para nós. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras. Tem gente que fala que católico pode beber. Sim, mas leia a carta de São Paulo. Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É forte as palavras dele. Não herdarão porque destroem a comunidade, a família, e ninguém se salva sozinho. A gente não vai para o céu sozinho. A gente se salva em comunidade. Porque se o amor de Deus está no meu coração, ele também está no coração daquela outra pessoa, e também aquela pessoa é convidada junto comigo para o reino dos céus. A gente não entra no céu sozinho, a gente entra em comunidade. Muito embora a resposta individual para cada um a Deus é solitária. O primeiro modo, como Jesus nos fala no Evangelho, da gente perceber a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo age de muitos modos. Aqui a gente ouviu os modos como ele não age, são sinais de que ele não está presente ali. Mas o primeiro sinal de que ele está presente, que é o que Jesus falou para os seus discípulos, logo que ressuscitou, e no Evangelho de hoje apareceu para eles, ele diz assim: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. O primeiro modo é o perdão dos pecados. É a porta por onde todos nós entramos, sendo perdoados os nossos pecados e também, claro, nos tornando capazes de perdoar os outros. Quando crianças, no batismo, nós somos perdoados do pecado original. O batismo é dado para o perdão dos pecados. E no caso do pecado original, que não é uma culpa pessoal, porque a criança não escolheu, não é algo que ela escolheu, ela não comete pecado pessoal, mas ela também precisa de salvação. E a salvação vem quando ela é inserida na igreja pelo batismo e recebe os ensinamentos de Jesus e a força de viver em comunidade com outros irmãos, porque a gente nasce nesta vida sozinho e morre sozinho, mas no batismo nós não estamos mais sozinhos, nós somos inseridos em Cristo e na igreja, a sua comunidade, então nunca estamos sozinhos. E para nós adultos, o primeiro modo de percebermos a ação do Espírito Santo, novamente, é o perdão dos pecados. É quando nós nos arrependemos deles e quando nós confiamos na misericórdia de Deus. Quando nós confiamos que Ele nos ama e é capaz de nos perdoar sempre. É o primeiro efeito do Espírito Santo, o perdão dos pecados. E em particular na igreja, após o batismo pela confissão. Que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. A quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados. A autoridade que os discípulos recebem. Esse é o primeiro efeito do Espírito Santo. Depois São Paulo, na carta aos Gálatas, fala dos frutos do Espírito Santo. Porém, o fruto do Espírito é caridade ou amor. É o amor como doação, que sabe se doar. Alegria. Não necessariamente a alegria de quem está sempre rindo, mas a alegria interior de quem se sabe filho de Deus, sabe-se cuidado por Ele, até mesmo às vezes em sofrimentos e dificuldades. Paz. A paz que vem de Deus, cheia de plenitude, mesmo em meio a dificuldades e tribulações, a paz que o mundo não é capaz de dar. O mundo é capaz de dar uma paz armada, uma paz que nós sempre temos medo de perder. A paz de Deus não.
A paz de Deus ninguém pode tirar, diz Jesus. Longanimidade, quer dizer, aquela pessoa que é capaz de ser paciente. Benignidade, querer o bem dos outros. Bondade, lealdade, mansidão, continência. A pessoa que é capaz de se controlar nos seus afetos. Tudo isso é um caminho de liberdade. As outras coisas que São Paulo falou eram um caminho de escravidão. E aqui a gente vê o caminho de liberdade. Porque as pessoas que têm isso, elas sempre podem escolher fazer outra coisa. Mas quem está preso, acorrentado nos vícios, tem muita dificuldade de escolher fazer o bem. Aqui está o segundo sinal da presença do Espírito Santo. O Espírito que liberta, que nos torna livres. Livres para amar, para ser pacientes, para sermos continentes. Qualquer comunidade só existe onde existe caridade, onde existe amor. Sem amor, existe apenas uma ordem. Pode-se fazer uma comunidade sem amor, mas é uma comunidade mantida pela rigidez da ordem e, de certa forma, por uma opressão. Alguém tem que mandar e tem que ter medo de punição. E mais cedo ou mais tarde, numa comunidade que se mantém somente deste modo, as pessoas vão querer sair. Ou então, se não puderem sair, elas vão encontrar formas de burlar aquilo que está ali. A gente sabe disso. Famílias que são criadas com um grau de rigidez sem amor, elas formam isso. Pessoas que mais cedo ou mais tarde vão procurar as brechas das regras para fazer outras coisas. Mas se existe amor, pode até existir regras. As pessoas livremente vão entender aquelas regras como manifestação do amor, como algo que é para o bem. E as regras vão se inserir e se inscrever no coração daquelas pessoas, e elas livremente vão desejar fazer aquilo. Numa família em que existe amor, quando muitas vezes os pais vão obrigar os filhos a ir na missa, e tem que dizer mesmo, assim como a gente, quando criança, os pais levam os filhos para tomar vacina, os pais também ensinam a fé, ensinam a rezar e levam na missa, mas depois, quando vão ficando mais velhos, em geral, se os filhos conseguem ver que os pais os amam e que eles amam a Deus, e eles aprenderam, receberam esse amor de Deus, essa regra de vir na igreja, de rezar, passa a ser inscrita no coração, e as pessoas vêm sem precisar que os pais obriguem. E se formou uma comunidade livre. Na festa de Pentecostes, os judeus celebravam o recebimento da sua lei. E nós recebemos a inscrição dessa lei no nosso coração pelo Espírito Santo. A alegria. A alegria que vem de se encontrar e de ser encontrado por Deus. De encontrar o porquê eu existo e porque Deus me encontrou. Paz, paciência e lealdade. Esses critérios de São Paulo são os sinais de que nós estamos cooperando com o Espírito Santo que recebemos no batismo. O Espírito Santo fez do fato de Jesus estar vivo algo que tocasse a vida inteira dos apóstolos e de todos em volta. A vida inteira, porque eles derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo no final da sua vida. Mas de todos em volta, porque não só Jesus encontrou com eles, mas fez deles manifestação do seu amor, pelos milagres, pelos carismas, pelo perdão. E tudo isso ainda existe na igreja. Tudo foi transformado como coisas que são transformadas pelo fogo. Nós hoje também queremos abrir para este mesmo Espírito Santo, nós queremos abrir o espaço para ele agir em nós, porque o Espírito Santo age onde existe um coração livre, que pede e que quer cooperar livremente com ele, e que aceita ser reunido em comunidade. Nos tornar testemunhas públicas, não só particulares, públicas em comunidade de Jesus, que vive, que nos tocou e que toca o mundo inteiro. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos cristãos, neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja, abramos o coração à sua vinda, para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado e digamos: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixe conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanso na luta, luz de santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo em linguagem compreensível aos homens de hoje, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças, vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos fiéis que exercem algum ministério em favor da comunidade, para que o façam de olhos postos no Senhor, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos nossos governantes, pela paz no nosso bairro, no nosso país, nos países em conflito, especialmente na terra onde Jesus passou, rezamos para que o Espírito Santo suscite para a sua igreja numerosas santas vocações sacerdotais, diaconais, missionárias, religiosas, também ao santo matrimônio. Rezamos por todos que pediram nossas orações, pelas intenções que cada um de nós trouxe no interior do seu coração. Rezemos por todos os jovens que receberam neste ano o sacramento da confirmação, do crisma, para que perseverem como testemunhas públicas, corajosas de Jesus Cristo vivo. Deus eterno e onipotente, que santificais a Igreja em todo o mundo, ouvi a oração do vosso povo, para que se realizem também em nós as maravilhas da manhã do Pentecostes. Por Cristo nosso Senhor. Te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Em espírito e verdade, te adoramos, em espírito
dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O prazer é te louvar, o prazer é estar nos atos do Senhor. O prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei e nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as em diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Deus
Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, seu auxiliar Marcelo e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Júlia e Giovana, José, Renata Carvalho, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos e também eles os oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Daiana de Souza Marques, Ilka Francisco de Carvalho, Maria Gabriela Ferreira, Edelson de Carvalho, Luzia, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelina e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser. Teu Espírito, pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, quando eu cantar que seja você, e seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das tuas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Nesse dia solene em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos com a Virgem Maria no cenáculo, peçamos a intercessão a ela, também renovando a aliança de amor com as capelas da Mãe Peregrina. Vamos cantar a consagração à Nossa Senhora, pedindo que por sua intercessão também o dom do Espírito seja renovado e aberto em nós. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. Santa Amaro. Rogai por nós. Amém. Então, alguns avisos, podem sentar-se. Hoje à tarde nós temos a nossa tarde de Pentecostes. Então logo depois, agora iniciando a 13h, dá tempo, pode almoçar rapidinho. Você já volta aqui a 13h. Depois aqui à tarde vai ter lanche aqui na paróquia também, para quem quiser, vai ter lanchonete, né? Para quem desejar. Mas não deixe de vir e de participar. Essa tarde está sendo preparada com muito carinho pelas pastorais também da nossa paróquia. E venha para abrir as portas para o Espírito Santo. Nós já recebemos o Espírito no nosso batismo. Também aprofundamos a nossa intimidade com Ele no Crisma, mas a gente precisa sempre, de novo, abrir as portas, porque lembra que o Espírito Santo age principalmente em quem dá espaço para Ele com liberdade, para quem abre as portas livremente. Deus não apenas pega pessoas escravas e as puxa, mas Ele quer que a gente livremente abra a porta para Ele. E para isso que serve esse momento de oração, de pregação, de adoração que nós vamos fazer hoje à tarde, pedindo por nós, pelas nossas necessidades, pela nossa comunidade, enfim. Virá o Padre Fabrício, virão outros pregadores também aqui à tarde, do Mar de Deus, da Fraternidade São João Paulo II. Então, venha e participe hoje à tarde, a partir da 1h. Os jovens estarão iniciando com o terço do Espírito Santo. Então venha e participe da tarde de Pentecostes. É só ver, não tem inscrição. No fim de semana que vem, dia 25, iniciamos a nossa quermesse, que é muito querida aqui no bairro, muito alegre. E então quero agradecer a todos que estão nos ajudando, especialmente a equipe de coordenação, a Fátima, o Júlio, Jean e a Neide, a Rene, o Júlio também. Não sei se tem mais alguém que eu estou esquecendo. Então, agradeço a generosidade e todos aqueles que estão contribuindo, os voluntários, os que estão trazendo as suas doações. E quero já, como todos os anos, pedir a ajuda de vocês também. Estamos precisando de cartelas de ovos. Quem pode nos ajudar com uma cartela de ovo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Espera aí, os outros podem baixar a mão, a gente vai precisar de outras coisas. Então, agora a gente precisa de... vou pedir 2 por pessoa, né?
2 cremes de leite. O creme de leite é baratinho, né? Então pode trazer 2, né? Não precisa ser um só. Quem pode trazer 2 cremes de leite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom, 20 ali. Obrigado pela generosidade, né? Que Deus recompense também a generosidade de vocês. Então, que a nossa quermesse possa ser bem bonita este ano. Aqueles que quiserem ser voluntários, né, procurem também os casais organizadores da quermesse, se coloquem à disposição. Às vezes, um fim de semana ou um dia que você possa ajudar, já faz bastante diferença para a gente. Tem a excursão para Poços de Caldas, para aqueles que desejarem. Também tem a excursão lá do ano da peregrinação do Ano Santo do Jubileu, lá para a Itália, Assis, Roma, Lanciano, onde tem o milagre eucarístico, San Giovanni Rotondo, onde tem lá o Padre Pio, onde ele está, ali incorrupto ainda. Então, quem tiver interesse pode procurar as informações lá no mural da paróquia e procurar a secretaria também, as condições, enfim, né, para poder ir com a igreja toda em peregrinação para Roma. Isso é da igreja do mundo inteiro que vai estar em peregrinação do Ano Santo ano que vem. Então, você pode procurar a secretaria se tiver interesse. Atendimentos com psicólogos ou nutricionistas, também pode procurar a secretaria. Quinta-feira, não nessa, na outra, nós teremos o Corpus Christi. E aí as pastorais, e todos que quiserem, podem ajudar a vir fazer o tapete aqui em frente à igreja. Então vejam desenhos bonitos, tragam aquelas areias coloridas, ou pode serragem, enfim, sal, né, para poder fazer ali imagens bonitas para o Senhor poder passar e abençoar as ruas do nosso bairro também no dia de Corpus Christi. Na outra quinta, não nessa. Lembrando que é dia de missa, né, dia de preceito. É um dos poucos dias de preceito que não caem no domingo, no nosso país, assim como o Natal, e o Ano Novo e a Imaculada Conceição. E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá bom, é isso aí. Vamos receber a bênção. Bom, nós não vamos ficar ali no fundo hoje, porque logo em seguida da missa nós temos a celebração de batizados, né? Então também eu peço que a gente não fique conversando e fazendo barulho aqui na igreja, para a gente poder logo iniciar os batizados em seguida da missa. Aí pode conversar lá fora, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. O Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.